Bem, deixem-me aproveitar este bocadinho enquanto o meu vizinho foi almoçar, porque tem passado a manhã toda a martelar. Aliás, ele passa a vida toda a martelar. Em 20 e tal anos da minha vida, não houve uma única semana em que ele não tivesse alguma coisa para martelar. Como é que ele ainda tem casa? Olá a todos, o meu nome é Joana, este é o meu canal e eu espero que passem um bom bocadinho aqui comigo. Eu faço vídeos em português e inglês e tento sempre equilibrar o conteúdo entre os dois. E hoje eu trago-vos os 5 pincéis que eu acho essenciais para os principiantes na maquilhagem. Ora, eu sei perfeitamente que qualquer principiante na maquilhagem tem duas grandes preocupações, que é encontrar coisas boas e baratas. Eu sei, eu já estive desse lado, na verdade ainda estou. Já não sou principiante, mas continuo falida. Isso é para a vida. Mas eu sei o quão difícil é no início nós termos poucos din-dins, os nossos primeiros din-dins, e estar a gastá-los numa coisa tão supérflua como são pincéis de maquilhagem. Minha vida não é isto e gastar 10€ no pincel é só estúpido. A não ser, claro, que sejam profissionais, don't come for me. Ora, e eu, principalmente no início, senti uma grande dificuldade em descobrir pincéis de facto que fossem bons, porque a maioria das youtubers na minha altura, eu aprendi tudo, by the way, eu aprendi tudo pelo YouTube, não sou profissional, e na minha altura as youtubers falavam todas de marcas super caras, tipo Zoeva. Tipo, não vai acontecer, nem nesta vida nem na próxima. E falavam de marcas muito caras e que muitas vezes não estavam ao acesso de todos nós. Eu, por exemplo, na altura tinha muito receio de comprar online e nem sequer tinha um cartão que me permitisse comprar online. Era o din-din que eu tinha no bolso, que eu ia juntando do que sobrava dos almoços na escola. Eu sei que vocês também fazem isso. E outra dificuldade que eu tinha também era saber quais os pincéis comprar primeiro, que eu não podia comprar 10 pincéis de uma vez, isso não era uma realidade, eu só podia comprar 1, 2, se tivesse assim no mês bougie, e era uma festa! E por essa razão eu trago-vos os 5 primeiros pincéis que eu acho que vocês devem comprar, se quiserem, obviamente. Se não quiserem usar pincéis ou nem sequer não se quiserem comprar, ou se estiverem a cagar para a minha opinião também, tá, amigos comandantes. Mas para mim estes são os 5 pincéis essenciais para quem está a começar na maquilhagem e não pode comprar muita quantidade. Todos eles são pincéis bastante versáteis e daí nós com poucos conseguimos fazer muita coisa. E antes de eu começar a falar pincel por pincel, eu queria salientar aqui as marcas que eu gosto mais. Porquê? Porque se houver aqui um pincel que eu mostro de uma determinada marca que não esteja tanto ao vosso alcance, vocês assim podem, nas marcas que eu disse, irem procurar algo que se adequa mais ao vosso gosto ou à vossa acessibilidade. As minhas 2 marcas favoritas são a Morphe e a Real Techniques. Só que estas 2 marcas, uma delas tem um defeito péssimo, que é não haver em Portugal. Morphe, come on! E a Real Techniques vocês já encontram em algumas lojas físicas, nomeadamente naquelas lojas de produtos de cosmética profissionais. No continente também é já, na parte de beleza, alguns continentes. Onde é que também eu já vi? E na Primor, óbvio, sim, na Primor, que abriu agora no Dolce Vita. Só que, claro, todas estas lojas, das duas uma, ou só existem em determinados sítios, ou então os pincéis lá são muito mais caros do que vocês encontram pela internet. Para além de que pela internet às vezes ainda conseguem uma promoção por cima e fica então mesmo super barato. Outra marca que só se arranja online, que eu também gosto muito, chama-se BH Cosmetics. O meu primeiro set completo de pincéis foi dessa marca e custou-me apenas 36€ por tipo 12 ou 13 pincéis, era assim uma cena. A Morphe também tem assim uns sets, tem uns mais caros, de 100 e tal euros, sim, não vamos para esses. Mas tem uns para a volta dos 20, 30€, que são já minimamente completos para um principiante e, no entanto, o preço é bastante acessível quando dividem o valor pelo número de pincéis. No caso da BH Cosmetics, vocês conseguem arranjá-la nas lojas Notino, online obviamente, e
a Beauty Bay, se não me engano. Acho que foi na Beauty Bay que eu também vi. Agora, de lojas, para quem não gosta de comprar online e prefere lojas físicas, por todas as razões do mundo, não interessa, gostam, cada um sabe de si. Tenho então 3 marcas para vos aconselhar que eu gosto muito e que eu acho que têm pincéis de bastante qualidade. Umas são mais acessíveis do que outras, mas isso depois fica ao vosso critério. A primeira marca que eu tenho para vos falar é a marca Sephora, mesmo os pincéis mesmo da marca Sephora, porque os outros são balúrdio, tipo, não obrigado. E mesmo eles têm uma linha mais cara e uma mais barata, se não me engano. Tem uma linha que é Pro e tem uma depois mais acessível. Pronto, whatever, vão, vejam. É a opção mais cara, obviamente, Sephora é sempre um pouco mais caro. No entanto, comparado com outras marcas, ainda são acessíveis e têm muito mais qualidade em termos das outras 2 marcas que eu vou falar, que apesar de serem boas, a Sephora destaca-se bastante. As outras 2 marcas que vocês encontram fisicamente cá em Portugal são a Kiko e a NYX, sendo que entre as duas eu prefiro a NYX. A NYX tem pincéis de ótima qualidade e são bastante acessíveis. Aliás, tudo na NYX é bastante acessível, tanto a maquilhagem como os pincéis. Na Kiko vocês arranjam também pincéis relativamente bons. Já não são pincéis que eu digo, são ótimos. Não, são relativamente bons, mas acho que para um iniciante na maquilhagem está ótimo. Portanto, deixo-vos aqui com este mar de opções e espero que vos seja útil, caso vocês não vejam neste vídeo pincéis que sejam exatamente aquilo que vocês procuram. Para o rosto eu tenho aqui 2, mas isto conta como um. Simplesmente estou-vos a dar 2 opções diferentes para o mesmo fim, que é um pincel de base ou uma esponja. Sim, estão cagados, porque eu os uso, ok? Então eu trago-vos aqui 2 opções. Eu já tive uma fase no início que era só o pincel para base, já tive outra fase, aliás, a primeira fase tecnicamente era a fase de falida, em que eu punha era com a mão. Sim, muitas vezes hoje em dia vocês já começam com pincel, eu punha com a mão. O pincel que eu tenho aqui é o 217 da Real Techniques, é o meu pincel favorito de base, eu gosto mesmo muito dele. E o que é que caracteriza um bom pincel de base? Ter cerdas relativamente curtas e ser bem denso. Quanto mais denso for o pincel, melhor ele é para aplicar produtos em creme ou então muito concentrados. E quanto menos denso for um pincel, melhor ele é para espalhar e esfumar. Portanto, no caso da base, como é um produto líquido, tem que ser um pincel bem denso. E porquê é que eu escolhi este em específico? Porque ele tem assim uma forma, ele fica angular dos 2 lados, tem assim uma forma de pirâmide. Então ele é ótimo para chegar aqui a estes cantinhos nos olhos, aqui estes cantinhos no nariz. E em termos de esponja, eu tenho aqui a Juno Sponge, que é a esponja boa, mais barata que eu já encontrei até hoje. Vocês encontram-na no site da Beauty Bay e no site Maquilalia, sendo que no site da Maquilalia, como é espanhol, chega mais rápido e acho que os portos são mais baratos. Ou então nem pagam, é assim uma cena. Mas isto custa tipo 5€ e ao início, quando eu a comecei a utilizar, achei estranho, não é? Porque ela é feita de veludo e as esponjas normais não são. Por exemplo, a da Real Techniques, que eu também gosto muito, não tem nada a ver. No entanto, eu estou-vos a falar desta por ser mais acessível, mas a da Real Techniques também é muito boa. Esta tem a particularidade de ser de veludo, mas é muito boa porque, para além de espalhar bem o produto, como qualquer outra, e não ser excessivamente rija, ela até é bastante molinha, ela tem outra vantagem, que é absorve muito menos produto que as esponjas normais. E isso é bom para broke ass bitches porque poupam produto, e é bom também para as lazy ass bitches porque é muito mais fácil de lavar. Porque acreditem, lavar pincéis já é chato, mas lavar esponja, tipo, matem-me já. O próximo e último pincel de rosto que eu acho essencial é um pincel bem farfalhudo e bem rechonchudo e pouco denso, que é para ele poder tanto aplicar produto como espalhar. O que eu escolhi para vos mostrar é o número 400, também da Real Techniques, e ele é super fofo. É o maior pincel que eu tenho, acho eu, e é também dos menos densos. E para que é que serve um pincel assim? Para tudo! Tudo o que seja pó, ele serve. Para aplicar o pó finalizante, portanto aquele pó matificante, não é finalizante, mas pronto, para aplicar bronzer, para aplicar blush e até iluminador, se vocês usarem aqui esta pontinha que é mais precisa,
se usarem tipo assim, acho que também dá para iluminador na boa. Portanto, fica aqui um pincel para produtos em pó para o rosto. E agora eu venho começar com os pincéis de olhos. Quando falamos em pincéis de olhos para principiantes, quase todas as marcas e quase todas as pessoas nos fazem acreditar que o melhor pincel para principiantes é o Shader Brush, que é nada mais nada menos que um pincel para aplicar sombra, que tem cerdas curtas, geralmente arredondadas, e é bem compacto. Porquê? Porque o objetivo dele é compactar sombra em muita quantidade. Só que eu acho que vocês já nasceram com umas ferramentas à borla que fazem exatamente o mesmo, que são os vossos dedinhos. Inclusive as minhas estão a precisar de ir para a garantia porque, coitadinha, esta desistiu da vida. E portanto, vocês podem perfeitamente pôr o dedo na sombra e aplicar diretamente no olho. Eu faço isso imensas vezes e eu só tenho eu tenho shader brushes e mesmo assim continuo a preferir ir lá e aplicar com o dedo porque a sombra fica muito mais intensa com muito menos dificuldade. Portanto, para mim, o pincel essencial, assim, se vocês só quiserem comprar um pincel de olhos, comprem este, porque isto é fundamental. Não há nenhuma maquilhagem no mundo que fique bem sem este pincel, que é o pincel de esfumar. Sim, o que é que caracteriza um pincel de esfumar? É ser bem farfalhudo, bem redondinho, vou mostrar-vos o meu mais perto. É ser assim mais para o farfalhudo e pouco denso, que é precisamente para poder espalhar, porque vocês usam o vosso dedinho para pôr a sombrinha, né? E depois vêm com este, com uma sombra castanha ou com qualquer outra sombra que vocês gostem e facilmente esfumam qualquer sombra para ficar tudo bem smooth. E vocês podem usar a sombra mais bonita do mundo. Se está mal esfumada, está uma bosta. Este sim é o pincel mais essencial. Ainda não vos disse qual é o meu. O meu é o Morphe... Aliás, não é o Morphe, é o M535 da Morphe. E é neste momento o meu pincel favorito de esfumar. Eu uso em quase todas as maquilhagens e não sei como é que ele ainda não está todo destruído porque eu literalmente tenho que o estar sempre a lavar porque estou sempre a usar. Trago-vos agora um pincel que se calhar muita gente vai estranhar porque é que eu estou a mostrar este pincel para iniciantes, que eu, por exemplo, até há bem pouco tempo não utilizava e já me maquilho à volta de quase 10 anos, talvez. Eu fui um bocado precoce, por isso é que levava na tromba da minha mãe a toda a hora. Mas pronto, águas passadas. E só há bem pouco tempo é que eu comprei o meu primeiro pincel deste género. Mas agora que o tenho, eu vejo que fui burra durante todos estes anos. Burra, ignorante, porque este pincel é super, super versátil. E o pincel que eu estou a falar é um pencil brush, ou pencil brush, whatever. Que é basicamente um pincel com uma pontinha. Ok, vocês estão a conseguir. Aquilo é bem pequeno, ainda por cima está cagado com uma cor parecida à minha pele, então pronto. É assim, ele é um pincel cuja característica é ter cerdas muito curtinhas e fazer assim uma ponta de lápis, como diz o nome. E ele serve para quê? Muita coisa. Muita coisa. Geralmente o que veem mais usar é para esfumar sombra debaixo das pestanas, mas eu pessoalmente acho que ele serve para muito mais que isso. Ele serve para esfumar debaixo das pestanas, para esfumar eyeliner em sombra, para aplicar iluminador na sobrancelha e para iluminar o canto interno. É perfeito para iluminar o canto interno. Portanto, já tem aqui 4 utilidades. Foram 4? Foram 4 utilidades. Acertou, miserável. Que para mim são fundamentais para fazer também uma maquilhagem bonita. Acho que iluminar o canto interno e o osso da sobrancelha faz muita diferença. E claro... e ainda não vos disse qual é o... Este é o 425 da Real Techniques. Na verdade, este pincel, eles dizem que é um pincel de lábios. Mas, como eu sou rebelde, eu uso para o que eu quiser. Ok, e trago-vos agora o último pincel que eu acho essencial para uma pessoa principiante na maquilhagem, que é um pincel angular. Deixem-me chegá-lo ao pé de vocês. Ele é assim... Pronto, um pincel angular e sim, vocês estão a ouvir a minha cadeira constantemente porque, enfim, se me quiserem dar uma nova estão à vontade. E este tipo de pincel para que é que serve? Este tipo de pincel geralmente é associado ao eyeliner, portanto aplicar eyeliner em gel, mas ele dá para muito mais que isso. Ele dá para aplicar sim eyeliner, mas também dá para preencher as sobrancelhas e muita gente iniciante na maquilhagem, por exemplo, eu tenho amigas minhas que não fazem maquilhagens muito elaboradas e mesmo assim preenchem as sobrancelhas, portanto
tem utilidade para principiantes? Sim. Preencher as sobrancelhas, fazer eyeliner, também dá para esfumar eyeliner quando o fazem, por exemplo, se fizerem com sombra preta ou com uma sombra castanha muito escura, também dá para esfumar e dá para uma coisa que já é um passinho mais à frente do principiante, mas que dá para vocês começarem a fazer, que é cut creases. Um cut crease, eu vou-vos deixar aqui imagens do que é, mas basicamente... Ai meu Deus, a minha bateria! Mas basicamente vocês desenham um arco no olho com corretor e depois aplicam sombra shimmer por cima e isso faz com que a sombra fique mais intensa e mais bonita. Portanto, estas são as utilidades deste pincel e eu acho sim que faz muita diferença para principiantes. Ok maltinha, e agora uma despedida muito rápida que a minha bateria já está tipo pipi, socorro, tira-me daqui. Muito obrigado por tirarem um bocadinho do vosso dia para assistir ao meu vídeo, espero que tenha sido muito útil para vocês. O meu objetivo é que toda a gente seja capaz de começar por algum lado e ajudar-vos a superar alguma dificuldade que possam ter. Um beijinho enorme e vemo-nos num próximo vídeo com bateria na câmara. Bye!